Saudações a todos, eu me chamo Ronald Machado, eu sou psicólogo e você está no canal da Livraria Espaço Psi. E esse é o nosso quadro, o Papo Psi, onde nós conduzimos várias conversas sobre assuntos interessantíssimos associados à psicologia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal e curte o vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Hoje nós estamos aqui recebendo Rafael Murli. Ele é doutorando do programa de pós-graduação de Psicobiologia da USP de Ribeirão Preto e veio aqui falar um pouco para a gente sobre pesquisa na área da psicologia. Seja bem-vindo, Rafa. Muito obrigado, Ronald. Obrigado pelo convite. Também uma saudação a todos e todas que estão assistindo. É um prazer estar aqui. E vamos conversar sobre pesquisa no campo da psicologia. Vamos lá. Que é o tema, inclusive, da minha própria pesquisa de doutorado. Uhum. Rafa, mas para a gente começar então a nossa conversa, conta um pouco para a gente o teu percurso em pesquisa. Claro. Eu costumo brincar que eu sou um investigador, um pesquisador por pura coincidência. Eu na graduação, quando estava na graduação de psicologia alguns anos atrás, hoje já estou no doutorado, né? Então percebe-se que já tem aí uma trajetória de um bom tempo. Uhum. Eu não gostava de fazer pesquisa. Eu acho que um pouco por achar difícil, né? E a gente mais novo, mais imaturo, mas eu também era muito crítico em relação à pesquisa. Eu achava que a pesquisa ela limitava porque ela não respondia a todas as perguntas. E eu era muito crítico em relação à pesquisa. Sim. Só com uma criticidade muito vaga, assim, muito magra, né? Muito vazia, no caso. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, para eu poder então criticar aquilo que eu achava que era limitante, eu, na verdade, precisava, de fato, fazer o mesmo movimento que as pesquisas fazem, que é, então, para poder criticar, é investigar, é pesquisar, né? Sim. E, de certa forma, foi caminhando para um momento inicial, no sentido de iniciação científica, nesse movimento de desconforto, de querer saber e coisa. Então eu tinha ideias muito megalomaníacas, que é uma coisa que acontece muito em pesquisa científica, ainda mais na psicologia, porque a gente trabalha com variáveis e construtos, às vezes, que são assim meio, que parece que a gente não consegue alcançar e eles são meio intangenciáveis, né? Uhum. E aí eu entrei, então, eu entro numa linha de pesquisa que não tem nada a ver com o que eu faço hoje no doutorado. Novamente, quando termino a minha graduação, isso foi no nível da graduação, não pensava em fazer mestrado. E aí, por conta de uma supervisora de estágio minha na época, sou estimulado a fazer pesquisa, Uhum. faço esse movimento de busca, faço pesquisa, e novamente, em outra área, né, como eu disse, e novamente na transição para o doutorado, a partir de experiências profissionais que eu tive durante o mestrado, eu vou para uma área totalmente diferente também. Então, como eu disse, ela é meio inusitada, esse meu percurso, porque ele parte de um movimento até meio de embate com a pesquisa na psicologia, e eu transito por diferentes áreas. Já investiguei questões de relação afetiva entre pais e crianças, pais e filhos, né, pais e bebês. Depois vou para a área da psicologia do envelhecimento no mestrado, e hoje estou num programa de psicobiologia voltado, né, o meu estudo voltado para o processo psicológico básico, que é a aprendizagem, e trabalho isso a nível de relações de mentoria, no caso, dentro do campo da pós-graduação. Então, assim, é um percurso, falando assim, parece interessante, né? Porque tem muitas coisas, mas é um percurso que teve, assim, vários nós e descidas e voltas e vem e rotatórias e coisas que valem. Então esse é um pouco o meu... Mas tudo assim como eu posso dizer, não é nada ilógico, né? Cada transição para contextos diferentes vem de uma experiência dentro do processo, num momento na graduação, num momento no mestrado, e sabe-se Deus onde eu vou parar agora depois do doutorado. Nunca se sabe para onde que eu vou voar. Sim.
Você está dizendo então que quando você escolhe um objeto de estudo, não é um casamento que vai durar para a vida toda necessariamente. Pois eu acho que nem deve ser. A gente deve ser muito interessado pelo que a gente pesquisa. De fato, isso é muito importante. Isso é um aspecto motivacional, inclusive, do fazer pesquisa. E eu acho que isso não só dentro do campo da psicologia, porém também a gente tem que ser um pouco pragmático, no sentido, inclusive, de conseguir tomar os cuidados necessários para alcançar os objetivos que a gente traçou. Porque se a gente mergulha, o mergulho é muito importante, né? Mas se a gente se perde nesse mergulho, né? No objeto aí, que você está falando de uma relação tão casada, a gente vai sempre se deparar com uma outra pergunta de pesquisa. E então também saber se posicionar até onde você deseja ir, até onde você pode ir e até onde é justificável, inclusive do ponto de vista teórico e prático, né? E é muito importante também, faz parte do papel do pesquisador. E Rafa, está sendo interessante te ouvir porque eu que te conheço há um tempo nem sabia que você tinha esse embate inicial com a pesquisa. E acho que, assim como eu, quem está nos assistindo pode se perguntar, e aí, qual resposta que você encontrou dessas críticas que você fazia? Pois eu acho que é mais talvez eu não tenha achado grandes respostas, mas eu acho que eu percebo que é mais no sentido, eu acho que é de amadurecimento mesmo, Rony. Como eu disse, né, quando eu tinha essas reflexões iniciais, eu era muito mais jovem, uma outra perspectiva de vida, de mundo, outras experiências, né, menos experiências também, porque menos tempo de vida, menos experiências. Sim. E então, mas o que saiu de interessante aí foi que eu consegui talvez transformar esse espírito rebelde que criticava a pesquisa em algo que hoje me atende muito bem. Hoje não é tanto na rebeldia, mas é mais no sentido de então levantar essas perguntas dentro do campo da psicologia, que é muito vasto, e eu estou falando especificamente do meu, mas isso tem N áreas de pesquisa, né, dentro do campo da psicologia enquanto ciência, né, enquanto olhar científico para determinados fenômenos. E então, tentando responder a sua pergunta, né, eu não percebo que eu achei uma resposta, mas eu percebo que eu amadureci um sentimento, talvez, de desconforto com alguma coisa, para buscar, então, responder perguntas que são importantes para mim, enquanto profissional da psicologia, profissional pesquisador, né, investigador, e também que atendem uma demanda social, comunitária, quer dizer, não é só atender uma demanda minha enquanto pesquisador, mas também uma demanda que existe para fora de mim, né? Enfim, esse na verdade é o papel da pesquisa na universidade pública, né? Você atender uma demanda que a comunidade, que o plano social te apresenta. E aí você, de uma forma adequada, né, com um delineamento específico dentro da tua área de conhecimento, você se utiliza de ferramentas para buscar achar respostas, né? E confirmar ou refutar suas hipóteses. Sim. É mais nesse sentido. Rafa, e apesar dessas transições todas, você me disse que hoje tem trabalhado com aprendizagem no contexto de pós-graduação. Isso. Você pode contar um pouco mais para a gente sobre o seu trabalho? Claro. Eu vou dar uma breve contextualização de onde vem essa temática, né? Eu, durante o meu mestrado, tive a oportunidade de trabalhar com hoje a professora que é a minha orientadora no doutorado, a professora Fabiana, e eu fui educador num curso de licenciatura em ciências, um curso EAD da própria Universidade de São Paulo, em que como eu tive a oportunidade de ser professor. Eu atuava como docente, basicamente, assim, em termos mais práticos. E lá eu tive a oportunidade, além de ministrar algumas disciplinas, eu tive a oportunidade de trabalhar bastante com a condução das pesquisas dos alunos que estavam se formando lá. E aí a gente conseguiu fazer uma coisa muito, muito interessante, assim, quase uma esteira, né? Quer dizer, onde o aluno, entre disciplinas, né? Onde o aluno tinha um preparo para montar o seu projeto de pesquisa, depois para fazer a sua coleta e depois para preparar o seu TCC. E então ali eu tinha um papel meio misto, né, de docente, orientador, co-orientador, coordenador dessas ações junto da minha, na época, chefe, hoje orientador. E ali eu comecei a perceber como muito interessante e como muito
poderia gerar bastante efeito positivo na formação profissional, o desenvolvimento em pesquisa científica. Então, todas aquelas habilidades e competências que a gente é estimulado a desenvolver enquanto investigador, que isso também poderia ter efeito em outros contextos. Então, nesse caso específico, aí para a formação de professores, no caso, né, de licenciatura em ciências. E aí comecei a adentrar mais esse campo. É quase uma meta-pesquisa, né? Uma pesquisa sobre pesquisa. E, pois, quando fui então prestar o processo seletivo para o doutorado, fizemos ali, isso é uma coisa muito importante também, né? Enfim, você tem que alinhar a sua expectativa de pesquisa com o programa onde você vai fazer, com quem vai te orientar, ou seja, você vai lapidando muito, né? Até chegar num ponto em que você possa fazer aquela pesquisa naquele contexto, com aquela pessoa, naquele determinado tempo. Sim. E atender também interesses seus, isso é muito importante, como eu disse, é um dos aspectos motivadores de você fazer pesquisa, você se interessar pela temática. Pois então, caímos aí num aspecto de aprendizagem, que eu acho que fica até bastante claro de perceber, no sentido de desenvolver essas competências e habilidades e, enfim, nessas tarefas voltadas à pesquisa, né? Uhum. E aí achamos aí uma lacuna, portanto, no campo do próprio fazer pesquisa no ensino, no contexto de pós-graduação, e aí pensar algum tipo de programa, algum tipo de intervenção que pudesse ter efeito em alguma variável, não somente a aprendizagem, né, mas no caso eu já explico, a que eu investigo é correlata à aprendizagem, muito correlata, que é a alta eficácia, no caso, num registro, né, num formato de mentoria. E assim, hoje a mentoria ela ganha aí um espaço até muito midiático e às vezes utilizada de forma banal e mal explicada, né? Mas que é muito estudada na literatura científica, desde a área da psicologia a outras áreas também, nas áreas empresariais, administrativas, enfim. Então, muito no intuito de você gerar relações entre pessoas que já passaram por determinadas experiências, que são pós-graduandos, auxiliando com a sua própria experiência aqueles que estão ingressando e começando a sua atuação dentro de um contexto de pós-graduação. No caso meu específico, estrito sensu, né, que é mestrado e doutorado. Pois, então, e também um programa desenvolvido para que tenha, então, um efeito positivo na alta eficácia, na eficácia percebida desses indivíduos que estão passando por esse programa. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu chego nesse campo, novamente, como eu disse, não é a aprendizagem em si, especificamente, mas um construto que é quase um primo de primeiro grau da aprendizagem, que é a alta eficácia. Né? Se a pessoa se percebe capaz de determinada coisa, e aí nesse caso estamos falando de contextos de desenvolvimento de habilidades, competências de aprendizagem, os indicadores de aprendizagem, e a gente pode falar de N indicadores de aprendizagem, né? Vou dar um exemplo, o próprio desempenho acadêmico, a tendência que realmente também, se eu me sinto mais capaz para fazer alguma coisa, a chance de eu conseguir realizar aquela determinada tarefa, para além daquilo que eu percebo que eu sou capaz, mas de fato conseguir, é muito maior. Faz sentido, sim. E como nós estávamos conversando anteriormente, uma das pérolas da nossa conversa de hoje, eu acho que é poder falar também sobre esse caminho da pesquisa em psicologia, porque o imaginário popular é sempre do psicólogo enfurnado dentro de um consultório, e sem muitas outras possibilidades. E eu acho essa lógica, assim, esse pensamento um tanto quanto ilógico, que quando você pensa na atuação do psicólogo, da psicóloga, mesmo clínico, mesmo quem trabalha na clínica, todas as nossas ações elas são pautadas, ou pelo menos deveriam ser, em estratégias, teorias que têm um mínimo de evidência. E essa evidência é evidência científica. É aquilo que funciona para aquele determinado contexto, com aquele determinado grupo, com aquele determinado rol, né? Rol não, é aquele determinado compêndio de ferramentas e estratégias. Né? Outra coisa também, isso eu já cheguei a comentar na formação dos alunos, né, dos discentes da graduação. O papel do psicólogo é muito parecido com o papel de um investigador,
seja na formação ou na atuação, a gente sempre está refletindo, a gente sempre está questionando, a gente sempre está levantando hipótese, a gente confirma hipótese, a gente põe a teste, a gente às vezes identifica que a gente tem que pensar que para alcançar determinado objetivo a gente precisa de um determinado delineamento mais adequado. Quer dizer, então, assim, me parece, às vezes, eu entendo, eu também porque venho dessa lógica, né, desse pensamento também na minha formação, mas hoje eu enxergo que, assim, uma formação em pesquisa, e aí falando de formação mesmo, disciplinas, treino, fazer a pesquisa, né, para a psicologia é brutalmente interessante e necessário, né? O espírito do pesquisador é basicamente igual ao espírito do psicólogo, nesse sentido. Sim, sim. Né? Faz sentido. E é muito importante te ouvir falar até sobre essa semelhança, né, que na verdade é muito menos diferente do que parece, do ponto de vista dessa postura, desse olhar de alguém que pergunta, questiona, cria hipóteses, confirma, refuta. Porque muitas vezes eu vejo os profissionais da área se sentindo extremamente inseguros de fazer pesquisa, como se fosse algo que não se conversa tanto assim. Então é interessante fazer esse paralelo porque não são tão distantes quanto às vezes parece. Pois, e se você me permite um comentário rápido, Sim. Eu acho que eu percebo que isso vem da formação em psicologia. Colocar como dicotômico, né, assim, como distante um do outro, né, a questão da formação e da pesquisa. Né? Ou eu vou fazer pesquisa, ou eu... Não, veja, é uma formação em pesquisa, é um desenvolvimento profissional também, que está atrelado à área de conhecimento, à área de atuação, que seria a psicologia, né? Talvez a forma como se coloca na formação mesmo, na grade horária, no currículo, né, das universidades, pareça que seja uma coisa destoada, uma da outra. Mas eu vejo hoje alguns movimentos em algumas universidades no sentido de agregar isso. Então, trazer um aspecto de formação em pesquisa, pois a Universidade de São Paulo faz isso já há muitos anos, né? Mas deixando claro, né, estamos fazendo esse movimento de formar como pesquisador ou como pesquisadora, porque isso tem um efeito na tua atuação depois no campo no hospital, na clínica, agora falando só mais especificamente da psicologia, né? Sim. No hospital, na clínica, na área organizacional, na escola, enfim, se for. Eu acho que é por isso que cria um pouco esse ruído entre um e outro, mas que eu vejo hoje um movimento assim, mais maduro no sentido de não tornar essas duas coisas dicotômicas, né? Sim, penso eu, Rafa, que até um pensamento que muitas vezes pode produzir essa ideia de que eu não vou dar conta de fazer pesquisa, ou não vou ser capaz. E aí eu lembrei, fazendo um gancho daquilo que você falou a respeito da autoeficácia. Sim. Eu queria ouvir um pouco de você, se dá para a gente pensar alguns aspectos que podem colaborar nesse sentido e outros que podem prejudicar. Pois, claro. Mas de forma genérica? Sim, sim. Ok. Bom, Rony, para responder a sua pergunta, acho que de início a gente pode resgatar o conceito de autoeficácia, né, que apesar de ser um construto de enorme impacto na vida dos indivíduos, tem uma definição bastante simples, bastante fácil de compreender. Então, autoeficácia é a percepção que o indivíduo tem na sua própria capacidade de realizar alguma tarefa, alcançar algum objetivo, né, que ele se determinou, com sucesso. E, enfim, a autoeficácia ela vem da teoria social cognitiva, do Bandura, e o próprio Bandura postula, né, que a autoeficácia ela tem 4 pontos principais. São as experiências pessoais, as experiências vicárias, persuasão social e os estados fisiológicos. Portanto, a partir dessas 4, buscando responder a sua pergunta, no sentido de, eu vou começar pela potencialização da autoeficácia. Sim. Você se expor à experiência, quer dizer, enfim, você está exposto a experiências, você vai passar por experiências, né? E aí você vai ter uma relação com essa experiência no sentido de se perceber capaz de alcançar de realizar determinada tarefa ou não. Porém, a exposição a essas experiências e, dando um exemplo, né, puxando a sardinha para o meu lado, num ambiente mais protegido,
que é o meu programa, né, de mentoria do meu doutorado, você torna a chance de alcançar determinados objetivos maiores. Né? Você tem um apoio, você tem... e eu já vou entrar num outro aspecto também, mas agora vou ficar no apoio. Né? Em que você vai se percebendo, portanto, mais capaz de alcançar determinado objetivo. Então, um ambiente que propicie que você tenha o desenvolvimento suficiente para alcançar determinado objetivo. Então, é nesse sentido de experiência pessoal. E outra também é a exposição a modelos, que é o que estava lá na experiência vicária, né? A aprendizagem que a gente tem a partir do comportamento do outro. Né? Não é só uma imitação do comportamento, né? Há também uma reflexão sobre esse comportamento, você identificar se o comportamento do teu modelo, né? Do modelo a pessoa que está te servindo de modelo, se ele está sendo reforçador, se ele está sendo punido, enfim, se ele está sendo reforçado, se ele está sendo punido. Então, se aproximar de pessoas e também, novamente, puxando a sardinha, né, no sentido da relação de mentoria, como que um modelo de uma pessoa que já passou pelaquela experiência. E aí você pode pensar para outros contextos também, né? Estou puxando para pesquisa científica. Como você ter, então, um modelo que já passou por aquelas experiências, que já chegou num ponto em que você talvez gostasse de chegar, ou que está realizando tarefas que você gostasse de realizar, enfim, ter esse momento de partilha para se pautar, para se basear nesse modelo, também é protetivo na autoeficácia. E aí isso vai ter um impacto naquilo que são os estados fisiológicos, eu falei, né? Enfim, se uma situação é muito mobilizadora para você, no sentido de gerar ansiedade, por exemplo, né? Fala em público, por exemplo. Uma pessoa que fica muito ansiosa ou muito nervosa para falar em público, ela muito provavelmente ela não vai se colocar numa situação, muito provavelmente não vai se colocar numa situação de fala em público, né? Porém, com as experiências, com a aprendizagem vicária, né, com as experiências vicárias, e aí, consequentemente, com uma potencialização, um desenvolvimento, um aumento da eficácia percebida da pessoa, você tem um controle maior desses estados fisiológicos, né, que ele coloca. Então, na próxima vez, talvez já não se sinta tão nervoso para falar. Né? Acho que as pessoas podem fazer uma reflexão, né, de alguma coisa que antes elas não se percebiam eficazes para fazer, né? E hoje elas talvez se percebam mais, talvez não o quanto elas queriam, mas já se percebam mais. E aí, no sentido como eu posso dizer, agora não me recordo exatamente o termo que você usou, atrapalhar, não era atrapalhar a autoeficácia, mas no sentido de diminuir a autoeficácia, né? Sim. É só pensar no inverso, portanto, né? Quer dizer, quanto menos experiências você passa, quanto menos você se coloca nessas situações de possibilidade, potencialidade de aprendizagem, de passar pela experiência mesmo, né? Que eu tô falando. A exposição a modelos, talvez, que não sejam o suficiente, ou às vezes até sejam o contrário daquilo que fosse necessário, né, em relação a determinada tarefa ou determinado objetivo que você gostaria de alcançar. Isso aí são coisas que são situações que podem, então, ser menos preservadoras, né, diminuir a percepção de eficácia da pessoa. Sim. E no teu trabalho, Rafa, você tem percebido dificuldades muito comuns em relação a isso? Pois, no contexto da pesquisa científica, infelizmente eu não tenho dados que eu possa generalizar. Sim. Porém, acho que não faz mal algum, comentar no sentido de que as fragilidades, elas seguem determinados, em relação à autoeficácia, né? Existem outras fragilidades que existem a nível de fazer pesquisa, né, fazer pesquisa científica, na pós-graduação. Mas a nível no sentido da percepção da capacidade, elas estão relacionadas com as tarefas da pós-graduação. Então você vai ver pessoas que têm maior autoeficácia ou menor autoeficácia no sentido de uma apresentação oral, de uma escrita, né, de um artigo, de um projeto,
também momentos relacionados ao desempenho acadêmico, né, numa prova, por exemplo, alguma coisa. Em relação aos seus próprios experimentos também. O que mais? Como eu trabalho na fase de transição, né, que é o que acaba puxando a questão da mentoria, né, do tipo de relação, o ingresso na pós-graduação, né, se a pessoa, será que eu sou capaz de entrar mesmo? Eu sou capaz de acessar esse contexto da pesquisa científica? E aí, enfim, você vai verificando que vem de uma coisa ampla e aí vai caindo nesses aspectos que eu falei, relacionados ao fazer ciência, né, ao fazer pesquisa científica. Que está relacionado à escrita científica, à leitura científica, a aspectos metodológicos, enfim, aspectos de comunicação, né? Como eu vou fazer uma apresentação para o meu orientador, para os meus colegas, num congresso, enfim. E também vai depender muito das experiências prévias que as pessoas tiveram. Se elas já fizeram, por exemplo, isso está no nível de doutorado ou está no nível de mestrado? Já fez iniciação científica, por exemplo? Não, é a primeira vez que está vindo, enfim. Então, tangencia todos esses aspectos que estão relacionados à pesquisa científica, ao fazer pesquisa científica. Mas, como eu disse, eu não sou capaz de te apontar elementos específicos, assim, todas as pessoas, elas têm essa pedra no sapato. Não. Isso não dá, porque depende dessas outras variáveis, como eu disse, experiência prévia, enfim, que são esses 4 elementos aí, esses 4 fatores que eu acabei de comentar, as fontes, né, de alta eficácia dos indivíduos. Acho que você está falando das possíveis pedras no sapato. Né? Pois é, eu acho mais seguro a gente refletir sobre os contextos da pesquisa científica. Porque às vezes a gente fala pesquisa científica, tá, o que é a pesquisa científica? Se eu falo, as pessoas talvez até entendam, mas aí você pergunta, mas o que é fazer pesquisa científica? E para além de aspectos, talvez até quase filosóficos do que é fazer a ciência, mas pensando nas ações, nas tarefas, né? Elas se traduzem, não só, obviamente, né? Mas em relação a esses exemplos que eu dei antes, da leitura, da escrita, da comunicação, de aspectos metodológicos, e isso tudo relacionado também com a tua experiência prévia. E uma dessas possíveis pedras no sapato que você citou, Rafa, eu acho que é uma questão bastante importante, é sobre como chegar até a pós-graduação, ainda mais pensando no nível de universidade pública, porque geralmente o primeiro contato das pessoas com a pesquisa científica é no trabalho de conclusão de curso, e ali dentro de um formato muito mais direcionado, né? E a partir disso, quando finaliza a graduação, eu acho que tem todo um trabalho ali de se aproximar de alguma coisa, de trilhar um caminho para chegar até a pesquisa científica. Né? Como que você enxerga essa questão e qual você acha que são os pontos importantes para se aproximar disso depois da graduação, por exemplo? Pois eu acho que uma questão importante, e aí eu também estou puxando um pouco da minha trajetória, né? Sim. Desmistificar um pouco, desmistificar o suficiente. O que é fazer pesquisa? Como eu estava comentando na última parte que a gente estava conversando, né, no último assunto, quando a gente fala pesquisa científica, parece que é uma coisa assim, né, que a gente não alcança, quer dizer, assim, tá lá, né, tá ali, tá voando, assim, a gente não sabe muito bem onde está. E assim, é realmente uma coisa muito grandiosa, é uma coisa que, enfim, tem ganhado cada vez mais espaço na comunicação social, né, e isso é muito bom. Mas também lembrar que pesquisa científica, elas são ações, são atividades que são pautadas numa formação prévia, num acúmulo de experiência e feita por pessoas. Os orientadores, os docentes são pessoas, as linhas de pesquisa foram criadas por pessoas que um dia tiveram uma ideia e propuseram uma forma adequada de investigação e isso seguiu um caminho. Enfim, talvez tenha mudado, talvez tenha se perdido o interesse social por isso, mas enfim, seguiu, né, um caminho com linhas de investigação e de uma vira outra, enfim. Então eu percebo que
um primeiro movimento é desmistificar. Não no sentido de diminuir, mas até mesmo no sentido de enaltecer. Então, se a gente entende melhor o que é um processo de pesquisa científica, e eu estou falando, aqui nós estamos conversando dentro da área da psicologia, porém eu acho que talvez eu possa extrapolar isso para outras áreas de conhecimento também. Mas quando você desmistifica e entende melhor quais são as etapas, quem são as pessoas envolvidas, por que o método científico é valorizado da forma como é valorizado, você se torna mais autônomo desse processo e até pode até se perceber mais capaz de buscar essas informações ou buscar com quem se faz a pesquisa, né? Como achar como começar, né, a fazer essa pesquisa, fazer uma pesquisa científica? Isso vai variar de instituição para instituição, né? Quando a gente fala pesquisa científica, a gente já pensa, né, mestrado, doutorado. Mas existem diferentes níveis de pesquisa científica. Você pode conduzir uma pesquisa científica na própria graduação, você deu o exemplo do TCC, pode ser uma pesquisa científica. Você pode fazer a nível de especialização, você pode fazer uma pesquisa, aonde mais? Você pode trabalhar para um instituto que faz pesquisa, quer dizer, não necessariamente relacionado diretamente com uma universidade, enfim. Ou seja, há N possibilidades, né? Talvez o mais importante é compreender o processo da pesquisa científica. Por que a gente faz um projeto de pesquisa? Por que a gente apresenta para os pares? Por que a gente passa? Por que a gente leva dados da nossa pesquisa para um congresso? Por que a gente passa por um exame de qualificação? Por que a gente defende o mestrado, o doutorado para uma banca? Quer dizer, entender esses aspectos. Por que o projeto, ou a tese, ou a dissertação, ou o trabalho final, seja o que for, o artigo, o manuscrito, tem determinada estrutura, né? Com isso mais sedimentado, com isso mais compreendido pelo indivíduo, é uma questão de entender como que é o funcionamento institucional de onde se quer fazer pesquisa, né? Eu quero fazer a nível de pós-graduação. Tem pós-graduação que você ingressa sem conhecer quem vai ser seu orientador. Tem programa de pós-graduação que é o contrário. Você primeiro tem que ter o contato do orientador, montar um projeto e depois você faz uma seleção. E deve ter outros que eu não conheço também, que eu não conheço todos os registros. Tem, como você disse, também nos TCCs, que aquilo é quase que guiado já para o aluno. Nós vamos fazer nesse sentido aqui. Então, é decidir em que contexto você quer fazer, ver a viabilidade prática, inclusive, de se fazer naquele local, né? Por exemplo, o que eu estou falando de viabilidade prática? Antes de você fazer um doutorado, você tem que fazer um mestrado. Você já não vai fazer direto do doutorado, né? Mas você tem que ingressar no mestrado, mesmo que você faça um doutorado direto. Você tem que entrar no mestrado primeiro, para depois ir no doutorado. Isso que eu estou falando de viabilidade prática. Pessoas para te orientar. Linha de pesquisa interessante. Achar um problema de pesquisa que mereça no sentido, né, de ter viabilidade teórico-prática, né, justificativa teórico-prática, que mereça ser investigado. E aí é um aspecto, enfim, isso seria o ingresso, né? E depois tem a outra etapa também da condução da pesquisa, que são outras aprendizagens, são outras figuras que fazem parte desse contexto, dessa rotina, como isso também tem efeito no seu desenvolvimento pessoal, acadêmico, profissional. Então, mais ou menos nesse sentido aí, não sei se consigo tangenciar a sua pergunta. Claro, sim. E penso até que você falou sobre a viabilidade prática, é uma questão que eu acho interessante, porque da experiência que eu tive na graduação, inclusive, eu percebo muitas vezes, quando se pensa na pesquisa, as pessoas querem fazer algo que seja muito grandioso. E aí, por exemplo, no ponto de vista de um TCC, aquilo tem um limite específico. Depois, no mestrado também tem um limite, e um limite de tempo, e um limite de tarefas, Sim. Enfim. E que às vezes também vão fazendo questionar o quanto é viável, de fato, tentar fazer algumas coisas dentro do contexto específico que você está ingressando. Pois aí tem uma saída, não sei se é bem uma saída, né, mas algo que possa dar um pouco de alento
para você nesse sentido, ou para quem pensa da mesma forma, né? É que a gente tende e isso é até bastante natural, a gente pensa na nossa pesquisa como um universo completo. E não é. Para nós é. Mas veja, assim, é num sentido afetivo, né? A gente cria um carinho por aquilo que a gente faz. Mas veja, da onde parte uma ideia de pesquisa? Primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente quer fazer uma pesquisa, a gente tem que ler, certo? A gente vai ler, a gente vai na literatura, a gente vai... eu quero estudar sobre, sei lá, qualquer tema aí. Pensa em qualquer tema. Vou ler sobre isso. Eu quero estudar autoeficácia. Então eu preciso saber qual é a definição de autoeficácia. Então veja, é um percurso de muitos anos. Então a nossa pesquisa, e as outras pesquisas também, elas podem ser até um microverso próprio, mas a lógica, na verdade, é de construção e processo contínuo. Então, você perceber que a tua pesquisa, para alcançar determinada resposta, né? Você faz uma pergunta. Dentro de um determinado tempo, ela precisa se limitar, e não é limitar no sentido negativo da palavra, é no sentido de ser o mais adequado possível naquele prazo de tempo que você tem. Sim, sim. Para alcançar determinada pergunta. Tem perguntas que demandam mais tempo para serem respondidas, né? Por isso que a gente vê, por exemplo, perguntas maiores ou mais complexas, um doutorado, por exemplo, que tem um tempo médio de duração de 4 anos. Eu já estou indo para o 5º, mas é um tempo médio de 4 anos. O mestrado são 2 anos e meio, às vezes 3. Um TCC, um IC, às vezes a pessoa tem 1 ano, às vezes até menos, 6 meses para fazer, enfim, tô hipotetizando, né? Tô chutando aqui. Então, ter clareza disso pode ser um pouco frustrante de início, mas quando se percebe que há esse equilíbrio entre a viabilidade prática e aquilo que se quer estudar, se alcançar, né? Você entende a importância de você ter uma boa limitação na sua pergunta de pesquisa. Então, eu sempre estimulo quem está querendo começar a fazer pesquisa que comece na megalomania mesmo. Queira resolver os problemas do mundo. É muito divertido, é importante, é estimulante, é ali que a gente cria o interesse pela temática. Sim. Mas saibam que com o tempo, né, é importante as pessoas saberem que com o tempo, e por aspectos práticos mesmo, pragmáticos da condução da coisa, você precisa lapidar, né? E que isso não é necessariamente ruim. Quer dizer, essa sua pergunta grande, talvez você consiga tornar numa menor, ou ela vire várias perguntas, e veja, essas perguntas podem ser podem ser perguntas que outras pessoas podem responder. Ou você próprio pode responder daqui a um tempo, ou você pode pegar uma dessas perguntas e depois jogar no mestrado, no doutorado, ou levar para o teu grupo de pesquisa, entende? Então, assim, é contínuo e colaborativo, quer dizer, a minha pesquisa ela é colaborativa hoje, na minha linha do tempo, com outras pessoas, mas também para trás. De onde que surge todas essas ideias? Ela surge de uma literatura que me aponta que investigar o que eu estou investigando tem uma relevância. E aí tem mais outro aspecto da literatura. Como que eu vou investigar isso? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou montar um programa? Como que eu vou construir uma escala de alta eficácia para o contexto específico da pesquisa científica? Enfim, então, como eu disse, pode parecer de início que a gente está tolindo, né? Mas eu tenho tantas ideias, não sei o quê. Mas é um processo natural. É um processo natural de encaixe para que porque também pode acontecer o contrário, né? E aí isso seria negativo. Você cria perguntas muito grandes, né? Esses universos aí que eu estava falando, e aí você não consegue achar a resposta. E Rafa, uma questão que eu já ouvi algumas vezes também, que pode ser interessante a gente falar e até desmistificar o suficiente, como você disse, a respeito de pensar a limitação num sentido negativo do formato. Então, a pesquisa científica tem um formato específico, como se isso fosse uma limitação negativa. O que você pode falar para a gente a respeito disso? Todo trabalho tem limitação. Inclusive, é muito
é muito elegante, ético, acho, inclusive, e importante. Os trabalhos, sejam manuscritos, né, artigo científico, uma dissertação, uma tese, indicar quais são as limitações. Porque quando a gente se propõe a responder determinada pergunta de determinada forma, aquilo que eu disse, a gente tem que deixar coisas para trás. Uhum. E não são limitações no sentido negativo, quer dizer, você não alcançou aquilo que você gostaria, ou, enfim, por algum erro ou coisa do que vale. É no sentido de que há aspectos relevantes a serem abordados ou investigados em determinado contexto, porém, da forma como você fez para alcançar os teus objetivos, não cabia isso aí. Então você tem N formas de ter limitações no trabalho. E é muito interessante, por que eu estou falando que é elegante? Porque as limitações, normalmente, nas limitações do trabalho, você acha as ideias para novas pesquisas. Quando um pesquisador ou uma pesquisadora coloca lá, a limitação do estudo foi X, Y, Z, taranã, taranã. Algumas pessoas já fazem assim, tem outras que fica meio subentendido, né? Mas está lá, as limitações. Ou seja, propõe-se que novas pesquisas investiguem tal contexto, ou tal público-alvo diferente, ou façam de uma determinada forma diferente algo específico que na minha pesquisa foi feito de uma forma e você pode fazer de outra, porque pode ser que a gente ou que se investigue outras variáveis. Por exemplo, eu estudo autoeficácia. Eu não estou estudando autorregulação da aprendizagem, eu não estou estudando motivação para aprender, eu não estou estudando indicadores de saúde mental, que poderiam ser não, são construtos muito interessantes e muito relevantes, mais do que interessantes, né? Relevantes, são muito relevantes de serem investigados no contexto do fazer pesquisa científica. Sim. Só que no desenho que eu fiz, eu estou investigando a autoeficácia. Eu vou investigar a autoeficácia. Por quê? Por N motivos. E são limitações. São limitações do trabalho. Porém, enfim, não são bem limitações, né? Mas é mais no sentido assim, as próprias limitações do trabalho dão ideias para novas pesquisas. Inclusive, se as pessoas... Essa é uma dica que vários orientadores, outras orientadoras que eu tive, a minha orientadora mesmo fala isso hoje em dia, a Fabiana. Você quer ter boas ideias para pesquisa, que às vezes você está buscando, está em dúvida, lê as limitações dos trabalhos. Ali você vai ver o que pode ser pesquisado, o que as pessoas estão identificando. Porque, veja, a indicação das limitações apontam coisas que são relevantes de serem pesquisadas. Ou seja, você tem até um aporte, uma sustentação teórica, né, às vezes até mesmo metodológica, do que fazer a partir dali. Sim. Isso eu acho fantástico. E todo trabalho tem limitação. E tem os alcances também, é óbvio, né? A gente tem que mostrar os alcances em relação aos objetivos. Mas as limitações do trabalho são fantásticas. E acho que quanto antes a gente se der conta disso e entender isso, melhor é. No sentido do que eu falava antes, é contínuo o processo. E colaborativo também. Com certeza, faz sentido. Mas não poderia deixar de perguntar, Rafa, um pouco sobre a tua experiência de intercâmbio. Então, sei que você esteve em Portugal recentemente, por 6 meses. Conta pra gente como que foi. Pois é, verdade. Fiz o que é chamado de doutorado sanduíche, né? Fiz um processo de internacionalização para Portugal. Fui especificamente para lá construir a minha escala de autoeficácia para pesquisa científica, sob a supervisão de uma professora fantástica de lá, a professora Diana Guiar, com quem criei uma relação também igualmente fantástica. E é desafiador, é bastante desafiador. Uma por conta do tempo. Fiquei 6 meses lá, né? E 6 meses é tempo suficiente, mas também às vezes é pouco tempo para você absorver tudo. E eu não estou falando tudo só no sentido da realização da pesquisa, que eu vou até daqui a pouco foco mais nisso, mas de tudo mesmo. É outra cultura, é outro clima, é outro registro visual, o céu é diferente, os prédios são diferentes, o que você escuta na rua é diferente, os sons são diferentes, de tudo, né?
E aí você vai, né, nesse sentido, com todas essas variáveis, também para conduzir um trabalho, né? No meu caso, isso até me motivou, porque eu queria essa experiência, eu estava animado para ter a experiência de me desafiar, né? Me desafiar e ver como eu me comportaria e como eu sairia num contexto totalmente diferente, sozinho, né? Sozinho, fisicamente falando, né? Porque morei lá com outras pessoas e sempre estava envolto de gente, de pessoas lá. Tem um grande amigo no Porto também que praticamente me acolheu lá, os 6 meses que eu fiquei lá. Enfim, aí você vai para o contexto do trabalho, né? Sim. Que é igualmente desafiador. Você não conhece, você não sabe como são as relações, enfim, não é nem bem isso, né? Mas como vão se dar essas relações, como vão se estabelecer essas relações. E aí chegou um ponto que eu falei assim, bom, eu não vou dar conta de responder todas essas expectativas e inquietações futuras, eu vou deixar acontecer e vou seguir aqui, fazer um bom trabalho, vou cumprir o meu objetivo. E diante disso foi fantástico, quer dizer, tive uma experiência para além do que eu fui fazer, que eu cumpri o objetivo lá. Continuo fazendo isso aqui, mas a etapa que eu fui fazer lá foi cumprir. Eu tive a oportunidade de atuar como professor assistente numa disciplina junto da professora, né, da minha supervisora lá, da Diana. Eu participei de congresso, eu participei de formação, eu fiz um guia para o pesquisador visitante da instituição, mantenho uma relação com o centro que me acolheu lá, né, o centro de pesquisa que me acolheu. Mas também tem um outro fator que é aquilo que eu falei, quando eu comentei do desmistificar um pouco a ciência, entender a base do que é o fazer pesquisa científica, que aí você consegue transitar em contextos diferentes. É basicamente isso. Aconteceu basicamente isso. Eu, com uma base do que é fazer pesquisa científica, chego lá, ou a gente conversa mais ou menos o mesmo idioma nesse sentido, né, do que eu estou querendo dizer do fazer pesquisa. E aí é uma questão de organizar o projeto, né, o que eu fui fazer lá, em um determinado tempo e aproveitar da maestria das pessoas que estão do teu lado, que se não fossem elas, não teria caminhado tão maravilhosamente como caminharam as coisas, né? Que inclusive, só um adendo, tem a ver diretamente com o que você estava falando a respeito dos modelos, por exemplo. Pois, claro, sim. Uhum. Sim, com certeza. A teoria social cognitiva é fantástica. Explica muita coisa. E, bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa da experiência da viagem que vale a pena. Eu acho que em resumo é isso. A gente eu fui para fazer a pesquisa, mas também me desenvolvi em muitos outros aspectos. Para além de construir o que eu fui construir, fazer o que eu fui fazer, eu tive a oportunidade de fazer outras coisas, algumas relacionadas com a pesquisa científica, algumas não, né? Tem as experiências pessoais também, tem outras pessoas que você conhece, locais que você conhece, enfim. Mas, enfim, fui lá para construir a escala, mas também tive uma oportunidade fantástica de me desenvolver, inclusive, como docente. Tive a oportunidade de apresentar trabalho lá num congresso, que é um contexto diferente, ou seja, para além do projeto específico, né, da construção da escala, também pude interfacear em outras etapas e outros contextos do fazer pesquisa durante esse meu estágio. Uhum. E penso, Rafa, que em alguma medida isso é característico do fazer da pesquisa científica, acho que até para desmistificar, como a gente está propondo aqui, de o quanto vocês têm a oportunidade de se desenvolver em outros aspectos, inclusive. Claro, com certeza. A troca com as pessoas, aquilo que você se desafia a fazer, as experiências diferentes que você tem. Sim, com certeza. E é um movimento de, como eu disse, né, aqui eu estou falando da minha experiência. Eu, em determinado momento, me deixei experimentar. Né? Enfim, óbvio que com uma base, né, partindo de algum lugar, não é meio deixando o vento levar, não é nesse sentido, mas partindo de algum lugar, e aí eu acho que talvez no meu caso tenha sido, vou fazer
trabalho bom, vou tomar cuidado para fazer tudo muito sério, muito cuidadoso, que é o que eu faço aqui também, não mudou nada nesse sentido. E aproveitar as oportunidades conforme elas vão surgindo. E surgiram essas aí, outras que eu comentei, das formações, de construir um guia, de dar aula, né, dar aula, enfim, dar aula junto da professora, né, a professora assistente. A professora, ela era a responsável, mas dava algumas aulas também, ajudava os alunos e tal. Enfim, basicamente isso. Rafa, quero te agradecer pela disposição de contar um pouco do seu percurso e falar sobre autoeficácia, sobre a pesquisa na psicologia. Eu gostaria de ter a oportunidade de assistir esse vídeo antes de começar a fazer pesquisa. Acho que pode ajudar muito quem está nesse contexto específico e quem já faz também a repensar o próprio fazer. Em nome do Espaço Psi, quero te presentear como uma forma de agradecimento por tanta generosidade. Muito obrigado. Que livro, gostei, muito obrigado. A gente vai deixar o nome aqui, o pessoal saber o livro. Gostei, olha só. Muito obrigado. Verdade. Muito obrigado pela participação e pela conversa. Eu que agradeço o convite. Espero que o que eu compartilhei aqui hoje seja no sentido didático da coisa ou da troca, da partilha de experiência, agregue alguma coisa, né? Enfim, eu sou meio confuso às vezes na fala, eu vou falando e vou me embananando, vou me embaralhando e a minha mão não para também. Enfim, mas vem de um percurso já até um tanto quanto longo na pesquisa, né, científica, dentro do campo da psicologia, enfim, com todos esses caminhos tortuosos aí que eu fui falando, mas que hoje me garantem aí uma experiência bastante bonita. Muito bom, obrigado. Nada.